filtrar um bocadinho o interesse do próprio público pelas perguntas que são colocadas. Estamos live. Mariana. Olá a todos, boa tarde. Bem-vindos a esta conversa sobre o Tech Careers Report organizado e distribuído pela Landing Jobs na semana passada e que conta com o apoio da TBLX e da revista Pessoas, da qual eu sou diretora executiva. Obrigada aos meus convidados que estão aqui hoje para falar um bocadinho das conclusões deste relatório e do setor tecnológico em Portugal no último ano e das transformações que ele está a sofrer neste momento e está, com as quais está a crescer. E dou as boas-vindas à Sara Gurjão, Chief People Officer da TBLX. Olá, Sara. Olá, obrigada. Ao João Borga, diretor da Startup Portugal. Olá, João. Olá, boas. Também é parceira deste relatório. E, finalmente, ao Pedro Moura, CMO da Landing Jobs, a empresa responsável pela execução deste relatório sobre carreiras tech. E, Pedro, começava por ti, para nos contares um bocadinho brevemente aquilo que são as conclusões e, sobretudo, se há algum resultado deste relatório deste ano que te tenha surpreendido, tendo em conta a situação que começou em março do ano passado e que tivemos todo o ano a tentar adaptar-nos, não é? Sim. Obrigado, Mariana. Em primeiro lugar, boa tarde a todos. Este relatório tem algumas alterações em relação ao relatório do ano passado, nomeadamente as questões precisamente relacionadas com o trabalho remoto, que não estavam presentes no relatório do ano passado, que foi feito por volta de janeiro, fevereiro. Mal sabíamos nós o que iria acontecer poucos meses depois, que veio alterar dramaticamente o nosso contexto de trabalho, e incluímos também algumas coisas, algumas perguntas e também conclusões relativamente a um tema que cada vez está mais presente no mundo tecnológico, que é a parte de contractors versus permanent employees, ou seja, pessoas que trabalham com um contrato de trabalho formal e pessoas que trabalham com um contrato com uma empresa para prestar serviços diretamente ou indiretamente, mas que não há um vínculo laboral formal aos olhos da lei, como normalmente existe. Portanto, isso veio trazer aqui, do ponto de vista salarial, esta última vertente dos contractors, dados muito interessantes, já vou falar sobre eles, e a parte do trabalho remoto veio de alguma forma, e nós tentámos fazer uma coisa que foi separar um bocado aquilo que é o trabalho remoto normal, como se não houvesse pandemia, e o contexto do trabalho remoto em contexto pandémico. Eu diria que, fora algumas das conclusões a que nós chegamos, e o relatório tem muita informação e muita mais não está lá disponível, embora os dados sejam, como o João Borga há bocado estávamos aqui a comentar, dão pano para mangas, e nós até temos aqui um desafio aberto à comunidade tech para agarrar nos dados base que nós estamos a partilhar este ano numa lógica de transparência, de comunidade, tentar, isto é toda a gente para toda a gente da comunidade, para criarem novas análises, criarem novos reportes a partir desses dados de base. Mas voltando à tua pergunta, Mariana, inicialmente, a primeira coisa para mim foi mais surpreendente foi quando nós metemos estes dados dos contractors, temos descoberto que em média, e aqui temos de perceber todos que estamos a falar de um relatório, que tem uma significância estatística, mas que obviamente os dados são os dados. Temos 4.000 respondentes, é muita gente para um relatório destes. Nós em Portugal devemos ter cerca de 110, 120 mil profissionais de tecnologia, portanto é muito representativo e tivemos um cuidado este ano em ter uma maior dispersão geográfica para conseguirmos não ter tudo, porque o relatório do ano passado, para quem for ver, tem algum bias para Lisboa. Ou seja, é uma representatividade muito grande. Nós desta vez tentámos efetivamente fazer uma cobertura nacional mais interessante. Mas ia eu dizer que os salários médios para contractors, que são cerca de 50% em média superiores a um permanent employee. Obviamente não é só pela natureza de um contrato, uma coisa que advém logo dos contractors e que nós vemos no relatório é que a maior parte dos contractors são séniores, são pessoas com experiência. Há muito poucas pessoas com menos de 6 anos de experiência em percentagem dentro desta gama, portanto nota-se aqui que há uma evolução das pessoas mais júniores para só quando chegam mais séniores é que enveredam por este tipo de trabalho. A outra coisa que foi uma surpresa positiva foi que o gap salarial entre homens e mulheres diminuiu. Portanto, o ano passado nós vimos na prática cerca de 23% de salário a menos de mulheres relativamente a homens, que diminuiu este ano, estou aqui a ver as minhas notas, para cerca de 18%. Não é ideal, mas representa uma evolução positiva e que esperemos que obviamente se mantenha, porque não faz absolutamente nenhum sentido este gap salarial. Outra coisa que também é muito interessante e que acho que é um bocadinho característica de Portugal é a quantidade de pessoas que trabalham para empresas de tecnologia que prestam serviços a outras empresas. Exato. Ou seja, nós temos empresas como, por exemplo, a TBLX, que é uma empresa final, com os seus produtos, com as suas coisas, e depois temos empresas, vamos imaginar, como uma Nova Base, como outras empresas que existem de outsourcing, não de outsourcing, que prestam serviços. E cerca de 50% dos profissionais de tecnologia em Portugal
trabalham para empresas que prestam serviços a outras empresas. Portanto, é interessante, eu não tenho ideia, nos outros países qual é que é a distribuição, tenho ideia que há uma menor percentagem de pessoas a trabalhar para estas empresas que secundarizam serviços do que em Portugal. No entanto, uma tendência que nós também vemos e que não conseguimos medir completamente neste estudo, mas isto vemos na própria atividade de Learning Jobs, é que as empresas finais, vamos pôr a coisa assim, estão cada vez mais a internalizar recursos tecnológicos. Porquê? Porque houve uma altura, foi o boom das consultoras, em que a maior parte ou grande parte dos projetos eram feitos recorrendo a empresas externas. E está-se a começar a perceber que o facto de ter as pessoas dentro das próprias empresas cria melhores hábitos de trabalho, um maior entrosamento e compromisso com a própria cultura da empresa onde está, e que isso são items que na prática são cada vez mais valorizados. Só para finalizar, nós também fizemos aqui, desta vez, uma diferençazinha, que foi, perguntámos às pessoas se elas trabalhavam para empresas portuguesas ou empresas internacionais. Porque é importante perceber que com a cada vez maior vinda de empresas internacionais para Lisboa, criação de tech centers, há muitos casos hoje em dia, startups, scale-ups que vêm para Portugal, perceber quais é que são as diferenças. E vimos, sem grande surpresa, que efetivamente os salários médios de pessoas que trabalhavam para empresas internacionais eram superiores em cerca de 35%, portanto bastante significativo, desculpa, eu estou aqui, do que para empresas portuguesas, ou seja, há aqui uma lógica de valorização dos salários por empresas que vêm de fora, de valorização do talento tecnológico que existe em Portugal, que se calhar as empresas de raiz estritamente portuguesa ainda têm de acompanhar. De qualquer forma, isto coloca uma pressão a todo o mercado para também provocar aqui uma evolução dos salários no sentido de uma correção. Eu posso dizer que eu comecei a trabalhar em tecnologia em 2000 e na altura o salário base de entrada e o salário hoje é igual. Isto é um anecdotal case, mas é o mesmo. Só para finalizar mesmo desta vez, continua agora a haver é que é para finalizar. eu digo para aí 3 vezes isto e depois calmo. Mas continua a haver uma diferença a nível geográfico nos salários, ou seja, Lisboa tem em média 18,4% mais salário, em média, do que a média do resto do país. Ok? Portanto, são apenas alguns dados, mas penso que são interessantes para começar uma conversa sobre isto. Gostava de pegar nesse último ponto de que falaste, porque Portugal foi durante muitos anos reconhecido internacionalmente como um país onde não só se pode vir de férias de forma barata, como se pode vir buscar talento barato e de uma excelente qualidade para o preço que custa. E, portanto, eu gostava de vos perguntar se, dentro deste panorama, e tendo em conta o contexto atual, de que estamos todos a trabalhar remotamente, se o mercado português de tech continua a ser um mercado em que a qualidade de preço é vantajosa para as empresas, ou se o facto destas empresas estrangeiras estarem a pagar mais pode fazer com que o mercado também evolua nesse sentido de salários mais altos, e isso não é necessariamente mau, mas pode funcionar como um fator de atração diferente para empresas. Sara? Boa. Eu estava aqui a tirar umas notas relativamente ao que o Pedro tinha dito, precisamente, e também para responder à tua pergunta. Mesmo assim, continuamos a ser um país muito atrativo para empresas estrangeiras se localizarem. Mas eu queria, antes de dizer o porquê, queria comentar aqui alguns dos dados que o Pedro disse, que eu sinto que vão ser, também se vão alinhar com aquilo que acabaste de perguntar. Por exemplo, o Pedro fala aqui sobre os dados de contractors versus full-time employees. E, por exemplo, na nossa empresa nós não temos nenhum colaborador que seja contractor, no modelo contractor. Mas, por outro lado, somos uma empresa no setor de empresas, de colaboradores que trabalham para empresas internacionais, ok? E, por isso, gostava de também chamar a atenção para um estudo, para as pessoas que estão a fazer o Data Challenge, que estão a analisar os dados mais em detalhe, um estudo comparativo entre colaboradores séniores que trabalham em empresas internacionais e contractors, porque o que acontece, e aí se calhar as diferenças já não serão assim tão significativas, porque tu dizias, Pedro, que a diferença é 35% superior em relação às outras pessoas que não trabalham para empresas internacionais, em comparação.
E queria conhecer um bocadinho esses dados. Isto porquê? Porque a verdade é que os contractors sentem a necessidade de ter, aliás, o vínculo laboral ser flexível nesse modelo acontece, na minha experiência, quando trabalham para uma empresa estrangeira, mais nessa vertente, pelo facto de mais empresas internacionais estarem a abrir tech hubs em Lisboa, isso pode mitigar a necessidade de abrir a empresa em nome individual à procura de melhores condições de trabalho ou melhores vencimentos, a uma cultura empresarial mais flexível, mais multicultural, que as empresas internacionais que abrem hubs em Portugal o permitem. E daí também, voltando aqui à tua questão, eu digo que, em média, se tu fores analisar mesmo os salários destas empresas internacionais que abrem hubs em Portugal, em média, os salários continuam a ser, infelizmente, inferiores a muitos outros países da Europa, e o nosso talento é bastante superior. Nós temos o feedback dos nossos business partners, das pessoas que interagem connosco, que as nossas equipas de engenharia são, de facto, superiores. São equipas multifacetadas, são equipas que não são, como é que eu vou dizer isto sem parecer arrogante, nem... não são... Okay, eu vou utilizar um exemplo não tecnológico, ok? Vou utilizar um exemplo de uma equipa que não é de IT. Não são uma pessoa que só lê e-mails. Olha, o meu trabalho é só ler e-mails e responder a e-mails. Não, o meu trabalho é ler e-mails, é fazer forward dos e-mails, é analisar os e-mails e é fazer toda uma multiplicidade de funções que acresce valor a esta equipa e não ser especialista só num tópico, só em resolver bugs num sistema ou fazer unit testing. Portanto, as nossas equipas fazem end-to-end development, trabalham em continuous integration, continuous deployment, portanto, conseguem perceber o fluxo, o full cycle de desenvolvimento de um produto, que é uma coisa que é uma mais-valia para os nossos parceiros que trabalham connosco e acabamos por continuar a providenciar esse tipo de qualidade. João, queria falar... Obrigada, Sara. João, queria perguntar-te a propósito das conclusões do relatório e também a propósito da guerra de talento tecnológico que tanto se fala ao longo dos anos e este ano ainda mais porque houve uma grande aceleração em termos tecnológicos, houve uma grande aceleração de digitalização, ou pelo menos fomos forçados a adaptar-nos e, portanto, as empresas tiveram a necessidade de contratar mais pessoas ligadas à tecnologia também para poderem desenvolver soluções e poderem encontrar soluções para determinados problemas que surgiram. E, portanto, eu gostava de te perguntar como é que tu vês esta necessidade de requalificação tecnológica enquadrada nos recursos que existem no nosso país e de como é que nós podemos conseguir, com o ensino alternativo, com a adaptação das universidades e de outros centros de estudos, como é que podemos adaptar cada vez, ou fazer um fit com o mercado cada vez mais rápido para que esta situação não continue a ser um vazio de talento, não é? Sim. Obrigado pela pergunta, muito interessante. Primeiro queria agradecer o convite para estar aqui hoje. Queria também dar os parabéns à equipa. 4.000 respostas é sem dúvida nenhuma, mais de 4.000 respostas é sem dúvida nenhuma uma coisa do nível dos censos nacionais, portanto, tenho a certeza que deu uma trabalheira e acho que quem tiver a assistir a isto, acho que o Data Challenge, os dados que estão aqui presentes, podem dar muitos papers, podem dar muitas publicações. Eu sei que a maior parte de nós não se dedica a isso, mas há com certeza quem seja maníaco dos dados e da análise de dados no meio da audiência, e acho que a oportunidade que está a ser dada a todos aqui é uma excelente oportunidade para termos não só os insights que já estão no estudo, mas também outras populações e outras coisas que nós ainda não sabemos, e portanto dou os parabéns não só pelo N que conseguiram, mas também pela abertura de partilhar e de fazer open data. Relativamente ao que me perguntas, Mariana, olhando para os dados que estão evidenciados, nós não temos ainda uma penetração assim tão grande naquilo que é o pool de talento por parte da requalificação. Isso foi uma coisa que me impressionou no estudo. Eu estava à espera de já ver mais. Visto que nós temos várias escolas a operarem no país há vários anos,
tanto quanto eu percebo, com sucesso, com capacidade de colocar as pessoas com alguma facilidade. E temos um programa governamental, o Upskill, que apoia a criação de equipas com formações específicas, alinhadas com aquilo que são os conteúdos que as empresas querem, com o tipo de quadros que as empresas querem, baseados nas universidades, nos politécnicos, etc. Portanto, tem atores reputáveis, colocando-os sem terem a formação certa, provavelmente muitos deles licenciados. Talvez por aí algumas dessas pessoas estejam a aparecer e eu não as conseguisse ver no estudo, ou seja, eles aparecem como mestrados ou como licenciados, mas não em ciências da tecnologia. Portanto, pode haver aqui assim alguma diluição, não sei. Quem fez o estudo e os dados estão por trás, lá está. Mergulhar naqueles dados deve ser muito interessante. Já agora, posso dar uns dados sobre isso concretos, só para complementar o que estás a dizer, João, se me permites, que é, nós temos 75% de pessoas que dizem que vêm da universidade, portanto, a entrada no mundo tech, cerca de 5% que vêm de bootcamps, e cerca de, esta é surpreendente para mim, ao bocado não o disse, 20% de pessoas que dizem que são self-taught, ou seja, autodidatas, que aprenderam por eles. Para mim este é brutal. Que é o espírito do pirata. E para os empregadores perceberem que eles têm valor, é porque eles realmente se esforçaram e se mataram para justificar terem aquela posição de trabalho. Eu acho isso interessante. Também achei interessante que é o grupo com maior representação, mas é mais de 30%, são contratações feitas por pequenas e médias empresas, por SMEs. Para grande infelicidade minha, são mais as PMEs do que as startups e as scale-ups. Mas pronto, isso é um debate. Mas acho que há aqui um espaço para estas pessoas, e não querendo de forma nenhuma tendo a minimizar aquilo que são as necessidades tecnológicas precisamente, há aqui um espaço para estas pequenas e médias empresas recrutarem mais pessoas que vêm destes bootcamps e que vêm destes programas e alinharem-se com os upskills e com as escolas de código para conseguirem que estas pessoas que têm percursos profissionais diferentes, que têm muito provavelmente outras competências para além da programação e para além das competências informáticas, consigam integrar estas empresas que muitas das vezes precisam de pessoas holísticas, como estava a Sara a dizer, que não seja só uma pessoa que sabe responder a e-mails, que seja uma pessoa que seja capaz de fazer PHP, mas seja capaz de fazer outras coisas pelo caminho e que tenha vontade de aprender. E, nesse sentido, acho que esta questão de nós termos as escolas de talento e termos cada vez a apostar mais nisto é importante. Relativamente à guerra de talento, eu aí tenho uma opinião muito pessoal e vou partilhá-la. Eu fui vítima de guerra de talento, ou seja, eu a determinada altura da minha vida tive que me ir embora, não tinha nada, mas optei por me ir embora, por ir trabalhar para fora, logo muito jovem para a Bélgica, depois voltei a sair para o Reino Unido, depois voltei a sair para a África. Acho que ser português tem um bocadinho desse boomerang e, portanto, eu não tenho medo nenhum. Se ficarem em remote, o mais provável é que fiquem a trabalhar nas suas terras. Se forem lá para fora, o mais provável é que ao fim de 1 ou 2 anos acabem por voltar. O nosso sol e a cultura e as pessoas valem muitos zeros ao longo do ano de salário. É verdade. Bom. Olha, gostava de pegar em mais um ponto do relatório que diz que os trabalhadores 100% remotos são os mais bem pagos dentro dos que foram questionados no inquérito. Vocês acham que o cenário atual levou as empresas a considerar contratar mais equipas completamente remotas ou mais trabalhadores completamente remotos? Eu já tenho ouvido e tenho lido sobre empresas que estão neste momento já a fazer contratos remotos com os trabalhadores, ou seja, estão a introduzir a tipologia de contrato de trabalhador remoto. E como é que as empresas, e no caso, as empresas que vocês conhecem melhor, no caso do Pedro, obviamente, os parceiros da Landing e a própria Landing, no caso da Sara, a TBLX, e no caso do João também as empresas que o João conhece e a Startup Portugal propriamente dita, como é que, enquanto associação, como é que se estão a adaptar a esta nova realidade e o que é que esperam dos próximos tempos, porque a verdade é que a incerteza é enorme, não é? E nós não sabemos o que é que vai acontecer nos próximos meses, vamos poder voltar a uma lógica de trabalho que era a nossa normal antigamente, antes da pandemia, mas a verdade é que isto também nos levou a reequacionar a nossa própria lógica de trabalho e aquilo que nós gostamos efetivamente de fazer, não é? Não sei quem é que quer começar, talvez a Sara? Ou o Pedro. Okay. Obrigada. Ok. Eu tenho, assim, alguma coisa está a fazer feedback. Não sei o que. Estás a ouvir feedback? Eu estou a ouvir perfeitamente. Eu também estou a ouvir perfeitamente, mas alguém se está a queixar no chat de... Se alguém aí no backstage nos puder ver se há algum problema de feedback, agradecemos.
Tenho aqui uns headphones, se fizer falta. Se nos disserem a fazer feedback, posso passar para... Sem feedback aqui. Ok, maravilha. Marta, talvez seja aí no teu computador. Pois é, Marta, tens de ver. Ok, obrigada. Ok, obrigada pelo feedback. Então, entretanto, estavas a perguntar a questão do salário ser superior no estudo entre colaboradores 100% remotos e a pergunta era, se não te importas de recapitular... A pergunta era se o cenário levou a que as empresas considerassem contratar pessoas remotamente só, ou equipas remotas, adaptando os contratos e adaptando as modalidades de contratação, e também como é que as empresas estão a adaptar esta nova realidade, se estão a adaptar efetivamente os salários a uma nova realidade também, e se estão a adaptar-se a uma nova realidade para os trabalhadores, não é? Ok, boa. Então... A verdade é que, devido à situação de pandemia, muitas empresas optaram por fechar escritórios, o que, porventura, lhes deu mais liquidez para poderem aumentar salários. Este é um racional, que é um ponto de ligação que eu fiz na minha cabeça. Sendo mais competitivas para poder atrair talento, reduzindo custos noutras vias, puderam aumentar salários. Esta era uma primeira análise que poderia ser feita. Por outro lado, também empresas como o GitLab, que já existiam antes de tudo isto, têm também colaboradores em Portugal, não sei se fizeram parte do estudo ou não, mas estes próprios já estavam percentualmente acima é a política da GitLab pagar acima do que se paga no país, portanto, esses próprios também, 100% remotos desde sempre, também já pagavam acima do que se paga em Portugal. Portanto, trabalhar remotamente antigamente era um luxo, não é? E as pessoas queriam todas trabalhar remotamente, para uma TopTal, para uma GitLab, para essas empresas que nós já sabíamos que pagavam acima. A verdade é que, hoje em dia, muitas outras empresas que não eram fully remote passaram a ser fully remote e outras, como é o nosso caso, adotámos uma postura remote first, ou seja, flexibilizámos ainda mais o local de trabalho, onde as pessoas oferecem, portanto, a sua produtividade. Seja de casa, quer seja de casa de um familiar, quer seja da sua home country, porque temos pessoas de outras geografias que não Portugal e querem passar uma temporada nos seus países de origem e vão e desempenham as suas funções a partir de lá. A verdade é que não quisemos abdicar do nosso espaço de escritório porque queremos também providenciar às pessoas que, por uma situação ou outra, pode ser porque não têm as melhores condições para trabalhar a partir de casa, pode ser porque gostam da rotina de ir para o escritório, ter ainda um espaço de escritório para esses colaboradores. Portanto, respondendo à tua pergunta, acho que o mercado as empresas que adotarem quer uma metodologia híbrida, quer uma metodologia fully remote, vão ser as mais apetecíveis para os colaboradores. E sendo as mais apetecíveis, não só pelas working conditions que dão, pela flexibilidade que dão, vão ter tendencialmente que acompanhar também pelos salários que vão pagar. Portanto, eu sinto que essa é uma tendência natural. Os salários serão tendencialmente mais elevados se estiveres em remote ou não necessariamente? Eu diria que não necessariamente, mas o estudo mostra que sim, não é? Aqui assim, lá está, outra vez, os dados podem-nos resolver um bocadinho a coisa e se calhar mais um pouco, desculpem, mas talvez as melhores empresas, as empresas que querem os melhores RHs, que querem aqueles mesmo bons, estão dispostos a dar-lhes aquilo que eles querem. E eles são eles que querem estar em remoto, são eles que querem os melhores salários. E, portanto, não é necessariamente... Eu concordo contigo, Sara, que provavelmente, eu se fosse o CFO, eu digo, eu não vou ter que pagar as minhas instalações, vou-me livrar de um montão de custos ligados às minhas instalações, eu tenho duas opções, ou transfiro isso para os acionistas ou transfiro isso para os trabalhadores. Posso transferi-lo para os trabalhadores. Aquilo que me parece é que nós estamos demasiado próximo ao evento para ter dado oportunidade ao CFO de tomar as rédeas à coisa e de ser ele a determinar a estratégia. Eu acho que é muito mais provável que seja uma questão de as melhores empresas querem os melhores quadros. E os melhores quadros, neste momento, querem estar fully remote na casa do campo, ou junto à praia, ou nos sítios onde podem desfrutar com as famílias.
Sim, ou talvez não necessariamente. O que a Sara também estava a dizer é que, por exemplo, no caso da TBLX, pelo que eu percebi, a empresa vai tentar adaptar-se àquilo que são as preferências dos seus trabalhadores. Portanto, se um trabalhador preferir estar uns dias no escritório e outros dias fora, pode estar. Se preferir estar fully remote, pode estar. É isso, não é, Sara? Sim, no nosso caso, nós não somos fully remote. Ou seja, o que significaria ser fully remote era que podíamos contratar de qualquer parte do mundo e a pessoa estar lá para sempre. Nós temos os nossos headquarters em Lisboa e se tivermos uma company celebration, isto fora da pandemia, esta é a nossa ideia, não é? Em que seja fixe estarmos todos juntos, aqui é o nosso local de trabalho. Mas se tu quiseres ir 3 semanas para a Bélgica para estar com a tua família e trabalhares a partir de lá, também está tudo bem. Portanto, o que nós queremos é flexibilizar e dar as melhores condições para as pessoas estarem, quer seja no escritório, quer seja de onde quiserem estar. Porque na nossa empresa nós temos uma cultura muito... que valorizamos estarmos juntos. E não é porque o CEO impõe que estejamos juntos, é porque nós queremos mesmo estar juntos. E isso eu acho que também é fixe de se valorizar. É verdade. Pedro, o que é que tu tens sentido em conversa com parceiros, com pessoas com quem vocês trabalham? O que é que tu tens sentido em relação a este tema? Claramente que a tendência do remoto está para ficar. Neste momento há um hype, mas este relatório, em minha opinião, ainda vem muito de uma fase de pandemia e até de pré-pandemia, que é normal, como já todos, como a Sara e o João disseram, que as empresas que querem ter melhor talento são remote, não têm de ser remote full como a GitLab, podem ser full remote first, como a Sara estava a dizer, mas que isso traduz em melhores salários. Mas agora aqui a questão é, o que é causa, o que é consequência? Porque, atenção, este relatório não quer dizer que o salário, estatisticamente, isto o que diz é o salário é mais alto. Não quer dizer porquê. Aí então peço, por favor, que agarrem nos dados e tentem retirar conclusões um bocadinho mais consequentes do meio disto tudo. Agora, aquilo que realmente se vê é que no caso de pessoas que têm um trabalho que é full office, que efetivamente há uma diminuição de salário relativamente a quem tem um trabalho remote first, full remote first, muito grande. Estamos a falar de 35%. E eu acho que isto depois também tem uma coisa, também tem a ver com outras, hipoteticamente, com outros temas. Também com a cultura das pessoas e com a cultura das empresas. Ou seja, empresas se calhar um bocadinho mais antiquadas, que ainda privilegiam uma lógica da IT numa postura quase industrial ou pós-industrial, as pessoas todas a trabalharem para grandes projetos e aquilo tudo muito militarista, muito pouco orgânico, como cada vez mais a organização do IT é, ou seja, em que tem os departamentos da IT, em vez do IT estar distribuído. Isso, inevitavelmente, são empresas que, e esta é a minha hipótese, mais uma vez, não é uma conclusão do relatório, têm uma tendência a serem menos produtivas em termos do valor acrescentado que a função da IT traz à empresa e, portanto, reflete-se em economias de mais baixo valor que se refletem em economias de mais baixos salários. Exato. Uma coisa para mim... Essa tua hipótese pode ser validada pelas pessoas que quiserem participar do Data Challenge. Provavelmente, exatamente. Conseguem fazer a correlação, Pedro. Podem faltar alguns dados que nós não estamos a identificar as empresas, obviamente, portanto é difícil dizer isto. Agora, é possível ver se é uma empresa, por exemplo, de outsourcing, se é uma empresa final, se é uma empresa, uma consultora, isso sim, dá para ver. Mas uma coisa interessante para mim que foi, mesmo durante um período de pandemia, portanto, as pessoas que têm trabalho de full office, e algumas disseram que foram obrigadas, ou seja, continuaram a ir para full office job, até contrariando disposições legais, vamos pôr a coisa assim, mas isto são as pessoas a dizer, não é o que as empresas dizem que fazem. Essas então são as que têm o salário mais baixo, ou seja, mais uma vez, hipoteticamente para mim, são as empresas mais antiquadas que querem ter maior controle sobre as pessoas, que obrigam mesmo num período de pandemia, já era full office, não, full office mesmo durante a pandemia, há aqui para mim uma correlação possível, pelo menos uma correlação existe, entre realmente empresas de mais baixo valor e as de mais alto valor. Eu não estou aqui a bater em ninguém, mas, por exemplo, uma das coisas que aqui diz claro, que este relatório diz claramente, é que o tipo de empresas que menos bem pagam são as empresas de outsourcing. Isto é paradigmático. E já agora, as que pagam mais, e João aqui é de tu liga, são as scale-ups. Topo. Não é que estão a bombar, as startups que realmente conseguiram dar o salto, estão lá. Mas, efetivamente, esta relação, que é uma relação estatística, e é uma correlação, não é necessariamente uma causalidade, e que merece ser mais bem investigada, leva a que o próprio talento, progressivamente, e num mercado desbalanceado, em que há mais procura de talento do que talento disponível, não nos podemos esquecer disto, a profissão de tech professional se continua a ser dos poucos mercados de emprego onde realmente esta relação existe,
E há muito talento tecnológico que começa a perceber-se, mas porquê é que eu estou aqui quando vejo o meu colega ao lado que está a trabalhar remote, se calhar para uma empresa não sei onde, a ganhar um salário 2 ou 3 vezes maior do que o meu, a fazer a mesma coisa que eu, ter vindo da mesma escola, e a ser mais ou menos a mesma coisa. Isto obviamente coloca uma pressão no mercado e leva, em minha opinião, a que as empresas que conseguem ou que não conseguem acompanhar estes tempos vão cada vez ter mais dificuldades em ter o talento técnico que precisam para serem competitivas, porque hoje em dia já não é posso ter ou não IT, é incontornável, não dá, não é? É um fator fundamental da competitividade de qualquer empresa. Portanto, há aqui esta parte do remote. Agora, o que é que eu acho? Eu acho, ao longo do tempo, que esta questão do remote ou não remote, office não office, que isto vai harmonizar. Porquê? Porque vai ser um bocadinho, como a Sara também estava a dizer, as pessoas não têm de ser todas ou remote ou office. Esta dicotomia manicaísta, binária, isto vai desaparecer progressivamente. Há pessoas que gostam mais de escritório, ou durante uma semana mais de escritório, ou que nunca querem pôr os pés no escritório. E vai haver um galho, digamos assim, para cada macaco. Felizmente, eu acho que isto vai harmonizar e vamos voltar a ter salários pagos em função do valor intrínseco das pessoas enquanto profissionais já para uma organização. Portanto, eu acho que... Mariana, vocês acham que isto vai ser os longos anos 20, os loucos anos 20 do trabalho? Porque, na verdade, é uma verdadeira revolução, quer dizer... Sim. E vamos ter uma explosão de novidades a seguir a isto. O que vocês acham? Eu acho que há muita coisa que está quente e num sistema, em qualquer sistema físico quente, o outcome é imprevisível, não é? Eu acho que há muita coisa aqui que embora já possamos observar algumas tendências. A tendência das pessoas passarem a ter trabalhos remote first, eu acho que em IT pelo menos, não vejo a coisa a voltar para trás. Não quero com isto dizer que toda a gente vai querer trabalhar em remoto, como estava a dizer, mas que vai haver muitas coisas a acontecer aqui, muita adaptação por parte das empresas. Essas questões ligadas aos contractors, ao talento estar em qualquer lado a trabalhar para qualquer lado, para qualquer empresa, isto faz um reshuffle de todo o mercado. E aqui as empresas e o talento têm obviamente de estar preparados para saber lidar com isto e fazer o melhor possível por si. E se toda a gente fizer o melhor possível por si, só vai ser melhor para toda a gente. Na prática, a grande maioria, no meio de tudo isso, é isto. Mas que está quente, está. Está quente, está a prever. Gostava de pegar aqui numa pergunta do Carlos Gonçalves, aqui na nossa caixa de perguntas, e ele diz, fala-se muito numa alteração para empregos full remote, mas se isso acontecesse em massa não poderia significar um decréscimo assombroso da lealdade com a empresa, no sentido em que qualquer tentativa de cultura da empresa cai em saco roto, agora que a sua relação com os trabalhadores é meramente através de um PC, e isso pode incentivar o trabalhador a simplesmente procurar outra alternativa mais bem paga, por exemplo, ou seja, prevalecer aqui a questão do salário em detrimento daquilo que é a cultura material da empresa ou como nós a conhecíamos até agora, não é? É que a cultura não é necessariamente uma coisa que acontece fisicamente por proximidade. A cultura é algo que se pode transportar também no ambiente virtual, nas comunicações, na interação, naquilo que se disponibiliza e na visão que se tem na empresa. Portanto, sim, uma cultura física, presencial, ajuda em certas coisas, mas a cultura não passa só por ter as pessoas ao meu lado, senão não havia multinacionais com uma cultura em vários países. Esta, pelo menos, é a minha opinião. Deixa-me dizer-te uma coisa que também está neste relatório, que é, em média, os profissionais de tecnologia, segundo os dados do relatório, mudam de emprego de entre, acho que é 1,5 anos e 2,3 anos. Ou seja, é uma frequência relativamente rápida. Mas há quem mude muito mais lentamente e há quem mude, e não é de agora. Eu trabalho em IT desde 2000, portanto já lá vão uns aninhos, infelizmente, e sempre houve aqueles que nós apelidávamos, de uma forma quase carinhosa, aos mercenários. E os mercenários, para qualquer recrutador, e a Sara saberá bem, basta olhar para um perfil de alguém e perceber, esta pessoa muda de 3 em 3, 4 em 4, 5 em 5 meses. Agora, essa pessoa pode-se perfeitamente adaptar, e se calhar no mundo em que, por exemplo, cada vez há mais contracting, até ter um papel. Porque o que acontece a uma pessoa que faz da sua vida andar sempre a saltar? Nunca cria raízes. E aqui a questão da cultura ou não cultura, como o João estava a dizer, tem muito a ver com aspectos muitas vezes imateriais. Numa comunicação, na forma como as coisas são apresentadas, como a organização está montada, como há desafios a serem colocados, como há liberdade para as pessoas fazerem, mais uma vez, há galhos para todos os macacos. Dizendo isto num tom um bocadinho jocoso, mas ao mesmo tempo também sério. Eu acho que a questão da lealdade tem muito mais a ver com a personalidade, quer da pessoa, quer da empresa, e o problema que nós podemos estar a sentir hoje com essa falta de materialidade já havia pelo menos há 20 anos atrás. Agora, hoje em dia é mais fácil, obviamente também não podem estar à espera de uma pessoa que ganha 1.200 euros por mês, de repente apercebe-se que pode estar a ganhar o dobro. Sim, uma fidelidade extrema em relação a uma empresa. É um bocado, e fica, mas atenção, mas isso é a decisão da pessoa e da empresa. Agora, o que eu acho é que
Isto, mais uma vez, são situações sociais que são dinâmicas e que vão evoluindo ao longo do tempo e que nós podemos dizer, mas vai haver mais lealdade, menos lealdade. Eu acho que qualquer que seja o contexto agora, ou a evolução futura que vai haver, porque vai haver evoluções garantidamente, vamos estar sempre a colocar esta questão, tal como outras. Esta questão faz parte da natureza humana, portanto, faz sentido agora, fazia sentido há 20 anos, se calhar há 40 também, daqui a 60 garantidamente vai fazer. Olha, Mariana, desculpa, mas eu sinto que estou aqui num hot seat. Estou aqui tão quente, porque o Pedro está, eu acredito que o João também está aqui numa boa posição, mas o Pedro está mesmo numa excelente posição. Porquê? Então, conta lá. Porquê que o Pedro está numa excelente posição? Porque o Pedro vai resolver todos os problemas que está a pôr em cima da mesa. Ele vem só lhe falta crescer o cabelo, olhos azuis já tem, como aparece como descreve o Nosso Senhor. Ele já tem, portanto, ele vem resolver os problemas, ele é o salvador da pátria aqui com CMO da Landing Jobs. E então tu pões um problema, não é? Será que o mercado tecnológico em Portugal vai continuar a ser atrativo mesmo para as empresas estrangeiras se colocarem em Portugal? Continuamos a ser um bom sítio, mesmo com esta dinamização dos mercados? Se continuamos a ser competitivos? Não sei, agora já não sei, porque é assim, se não interessa trabalhar em Lisboa ou trabalhar noutro sítio qualquer, se um colaborador em Lisboa pode estar a prestar serviços para a Alemanha, para a Holanda, e o seu salário deve acompanhar, portanto, essa prestação de serviço. E a cultura é imaterial. A cultura é imaterial. Se calhar nós temos de repensar tudo o que estamos a dizer aqui, mas o Pedro tem a solução. Façam sign-in na plataforma do Pedro na Landing Jobs. Mas a verdade é essa. E quem está aqui no hot seat são as empresas que têm de se adaptar a este mercado cada vez mais dinâmico, cada vez com mais desafios, não é? Enquanto antigamente nós podíamos dizer, eu não digo antigamente porque hoje ainda consigo dizer isso, mesmo agora estou a fazer um survey que eu partilhei também com o Pedro, acerca do que é que motiva os colaboradores da TBLX a ficar, a crescer e o que é que os levaria a sair. Posso dizer que Compensation and Benefits é uma das últimas coisas que as pessoas mencionam. As coisas que mais os motivam a ficar é o growth e o team spirit ou sense of community que temos na empresa, muito relacionado com aspectos da cultura. Isso são sempre as primeiras coisas que aparecem. E como digo, Compensation and Benefits aparecem em último. Claro que se aparecer uma proposta milionária, alguém a oferecer-me 2 ou 3 vezes mais do que eu ganho, até eu penso 2 vezes, não é? O problema é que neste mercado cada vez mais dinâmico, isso pode acontecer ainda mais vezes, não é? E torna-se mais difícil manter as pessoas connosco oferecendo growth, amazing culture, you name it, não é? E isso é que me faz estar aqui no hot seat. Deixa-me dizer-te uma coisa, por exemplo, no relatório e na parte de Job Motivators, o que tu elencas são precisamente os top, com uma diferença só, que é a parte de Compensation and Benefits, aparece em terceiro lugar, mas eu acho que tem a ver também, ou seja, isto é para todas as pessoas que responderam. Eu gostava de fazer, por exemplo, e não fiz, confesso, o drill down disto por pessoas que estão em certos tipos de empresas ou com certas gamas salariais, que seria muito interessante perceber também qual é a relação entre elas. Porque nas 4 primeiras estão Work-Life Balance, por acaso não estava o ano passado e este ano está, Career Growth, Opportunities, Flexible Schedule e Company Culture. E o quinto é Being Autonomous at Work, também alguma forma relacionado com a cultura. E eu há bocado, eu acho que nós contávamos a dizer da parte da imaterialidade, tem muito a ver com as empresas e o talento, têm de se adaptar de acordo com a cultura de cada uma das partes, digamos assim. Mas a materialidade é aquilo que se sente, é a percepção das pessoas no lugar onde estão. E garantidamente, isto mais uma vez não é do ano passado, não é deste relatório. Sempre vi as pessoas a ficarem muito mais nos lugares pelos desafios e pela cultura, até pela casa que a empresa é para as pessoas, do que simplesmente pela parte do salário. É claro, há os mercenários, vamos pôr a coisa assim, que é a malta que é guiada por aí. Nada a fazer, sempre existiu, sempre vai existir. Mas aqui o que leva as empresas a reterem as pessoas, pelo menos da minha experiência, é sempre a questão da cultura. E acho que quando estamos a dizer imaterial, é a questão do poder já não ser só tão ligado a um local de trabalho, de ser mais remota. Portanto, mas a materialidade emocional é aquilo que realmente importa e isso continua a importar muito. Muito mesmo.
e as características que as pessoas estavam a dizer, e a Sara mencionou, e eu acho que é verdade, mas uma coisa que eu sinto falta aí, e se calhar sou eu que sou um romântico, um Dom Quixote, uma coisa qualquer, mas a visão do CEO e o raio do tema que me leva todos os dias a trabalhar para a organização na qual eu trabalho, ou seja, o que é que eu estou a fazer? O que é que eu estou a resolver o problema da sustentabilidade dos automóveis, eu estou a tentar resolver o problema do acesso à informação por parte de certo tipo de indivíduos, não interessa. Eu acho que isso motiva bastante. E sabes que eu, quando vejo esses inquéritos, normalmente, ou isso está incluído dentro da cultura, e eu não, mas não é assim que eu percepciono cultura, ou a visão e a missão da empresa, aquilo pelo qual todos nós trabalhamos, não aparece aí. Nós temos no nosso, precisamente porque está orientado para aquilo que é a nossa realidade. Nós temos Company Vision and Mission, aparece. Eu estou a falar pessoalmente, mas, e talvez também, não só pessoalmente, mas também muito por aquilo que é a vida das startups, das mais novas, da malta que arranca com projetos que estão a arrancar. Eles recebem menos, e nós vemos que eles recebem menos no inquérito, mas eles agarram-se àquilo porque eles acreditam na solução que estão a desenvolver para resolver um problema do mundo, de uma comunidade. E eu acho que isso retém as pessoas. Isso faz parte, de alguma forma, da cultura, mas é um item ligeiramente diferente que segura as pessoas, mesmo a ganharem menos, porque elas acreditam na visão de quem está à frente da coisa. Não sei. Sentem-se parte dessa missão. E isso não é dinheiro. Embora aí eu acho que há uma coisa que também... E não é abordado aqui, é normal que não seja abordado aqui, mas é um tema que me interessa e nós temos estado a trabalhar, que é a questão do equity e das stock options. Ou seja, as startups, embora não possam pagar, podem dar outros benefícios que fazem com que a pessoa se sinta parte da organização, integre a organização. E isso é um fator de retenção das pessoas ao longo do tempo. João, olha que agora vamos para a polémica. O relatório diz, os números pelo menos que estão no relatório dizem exatamente o contrário. Dizem que é dos principais, ou dos fatores menos considerados pelas pessoas, malta tech, no que toca àquilo que são os perks que entendem no trabalho. E eu posso dizer que pela minha experiência de startups, daquelas onde eu tive a sorte de participar e de estar, efetivamente eu muitas vezes fui com esse discurso, está aqui, vamos dar equity, vamos dar... E as pessoas, e eu acho que isto é uma coisa muito portuguesa, porque eu já vi outros relatórios de outros países em que são mercenários, é o que eu estou a dizer, Pedro. Não é. Não, mas acho que faz parte de uma coisa um bocadinho mais, e agora, mais uma vez vou meter hipóteses, acho que faz parte de uma cultura financeira um bocadinho mais pobre em Portugal do que noutros países, que leva a uma subvalorização dessas componentes, por exemplo, quando chegamos à parte da composição salarial. Mas é muito curioso, foi das coisas é um bocadinho mais surpreendentes. Olha, eu posso desculpa. Nós já estamos afastados do nosso tema de conversa. Não, a Mariana já está fora. Eu vou deixar a pessoa dizer aquilo que quer dizer. Está resolvido o assunto. Desculpa, já puxei-te o papel, desculpa. Eu queria só contar uma história que precisamente é uma pequena história que vai ao encontro, vai ligar aqui estes dois pontos. Eu no passado estava a recrutar, eu e a minha equipa estávamos a montar uma equipa de engenharia para uma empresa dos Estados Unidos. E eles queriam montar a equipa de engenharia com programadores de Viseu. Gostavam muito da área de Viseu, contrataram primeiro em Viseu e depois disseram, olha, queremos toda a gente ali à volta de Viseu, de Coimbra a Viseu. E então eles ofereceram equity. E a malta estava-se a marimbar para a equity. E a CEO da empresa dizia assim, mas porquê? Nós estamos a botar equity. Para um norte-americano isso é completamente impensável. Impensável. Sim. Isto pode ser uma Atlassian no futuro, isto é incrível. E eles quero um dinheiro pragmaticamente na minha conta. É o que o Pedro Castro está aqui a dizer, show me the money. Exato. E basta, não é? Não, mas eu acho que é mesmo falta, é uma cultura... Eu acho que tem a ver com literacia financeira também, de alguma forma, não é? E eu acho que tem a ver com a maneira como por cá se encara o dinheiro, eu acho que isto é latino, mais do que português, isto é bastante latino. Mas olha, Mariana, deixa-me só fazer uma provocação, é ao público em geral. Se calhar se não fosse equity, se fosse criptomoedas... Quem é que alinhava? Seria interessante perguntar, por acaso. Não, se calhar não temos casos de sucesso. Manifestem-se. Nós já estamos... Queres acrescentar alguma coisa, João? Desculpa. Não, estava a dizer que se calhar não temos casos de sucesso, não termos aqueles programadores que estavam no início de um qualquer unicórnio e que hoje em dia têm pequenas porcentagens de equity que os fazem dar Ferrari, quer dizer... Mas temos. Eu sei que temos. Talvez não estejam mediatizadas, isso é depois outra coisa.
nós não os conhecemos, não aparecem em público, não são os heróis. Se eles forem os heróis da comunidade e se forem verdadeiramente reconhecidos como isso, se calhar a percepção sobre a equity muda um bocadinho. E se contarem essas histórias, porque a questão aqui é que depois também ninguém conta essas histórias, não é? Temos uma jornalista que pega nisso com força, pá. Estamos a ou fontes que queiram contar essas histórias na primeira pessoa. Bom, olhem, gostava, nós já temos pouco tempo, temos 14 minutos mais ou menos, e eu gostava de vos perguntar, no sentido desta pool de talento, de nós podermos, de que forma é que nós podemos tirar o maior partido desta possibilidade de podermos trabalhar a partir de Portugal para o mundo, e aproveitar esta situação pandémica de forma a vender Portugal como o melhor sítio para se trabalhar a partir de, ou seja, como é que nós podemos posicionar a marca Portugal ou continuar a posicionar a marca Portugal neste sentido de tirarmos o maior partido da pandemia para podermos mostrar o nosso talento aqui e exportá-lo para outras empresas que queiram contratar aqui. Deixa-me só acrescentar uma coisa, Mariana, que é e atrair talento para aqui. E atrair talento, que venham. Eu me interessa mais essa parte. Boa. Sara, queres começar? Bom, eu posso dizer que no outro dia meti um vídeo no LinkedIn a dizer o que me faz feliz no trabalho é que posso trabalhar a partir de qualquer lugar, e depois mostrei a janela numa casa de família que temos no Douro, e via-se as vinhas e onde estávamos, não é? Isso, de facto, esta possibilidade de eu, em 4 horas, em 3 horas, poder estar daqui ao Douro e daqui 2 horas e meia daqui ao Algarve, portanto, percorrer Portugal de norte a sul em um curto espaço de tempo, estando aqui em Lisboa, obviamente, dá uma flexibilidade às vistas que posso ter e às coisas que posso fazer incrível, que outros países não dão. E temos um clima ótimo, temos uma comida ótima, temos uma friendly culture, toda a gente já sabe isso. O que eu acho também é que é fácil e está-se a tornar cada vez mais apetecível comprar casa no interior do país, no Alentejo, no Norte, e essa flexibilidade é uma coisa que nós devemos investir, até porque o interior está cada vez mais envelhecido e com poucas pessoas, portanto, devemos também chamar o Gonçalo Roll, não sei se o conhecem, para esta conversa, porque ele também é um strong advocate desta temática. Havia diretamente o Funchal. Exatamente. Gosta do sol. É isso. Boa, obrigada. João, vender Portugal, como é que é? Vá lá, faz o teu pitch. Não vou, posso recomendar, vender não. Vender no bom sentido, atenção. Pois, exato. Não. Agora a falar a sério. Eu acho que há coisas que são materiais e há coisas que são imateriais. Em termos de coisas materiais, todos nós sabemos. É difícil bater, já vivi em muitos sítios, é difícil bater aquilo que nós temos cá. E não é só... nós somos muito bons a criticarmos-nos a nós próprios e muito maus a promovermos aquilo que temos de bom. Temos uma infraestrutura espetacular. Vocês experimentem viver para a Inglaterra onde não há fibra óptica espalhada pelo país. Querem experimentar? Vão lá ver isso. Porque eu vivi lá e havia, na altura em que eu lá vivia, havia 7 milhas de fibra óptica em Londres e mais milhas em Manchester. E já Portugal estava coberto de norte a sul. Portanto, é importante esta coisa da infraestrutura. Nós valorizamos pouco, mas a Sara estava a dizer que demorava 4 horas a ir até ao Douro. Experimentem ir em Dublin a Cork, na Irlanda. Experimentem não, porque as estradas são todas estradas secundárias. Ou vão de avião, se tiver bom tempo, ou então vão de estrada secundária. Isso dá conforto, isso dá vontade de trabalhar e vontade de chegar perto da praia e vontade de fazer outras coisas. E, portanto, isso são as coisas materiais que nós temos. Temos saúde, temos educação para os filhos. É gratuita a nossa educação. Isso pode querer ou não querer estar no Estado, mas a educação é gratuita para toda a gente. Qualquer pessoa que queira vir para Portugal e estar por cá, a escada social funciona efetivamente e a educação está disponível para todos. Mas cada um pode querer mais ou menos, mas as nossas melhores universidades, no meio delas, ou a grande parte delas, são financiadas pelo Estado. E estão lá. Somos nós todos que as pagamos. Portanto, eu acho que isso é importante dizer, que isso é infraestrutura. Em termos de cultura, uma das coisas que nós dizemos, somos o 3º país mais pacífico do mundo. E muitas vezes conhecido como o 1º país mais acolhedor para expats. Isto não somos nós a dizer, são os próprios expats nos surveys deles que determinam Portugal isto. Mas isto é um fator imaterial porque não é só eu vir para Portugal trabalhar.
é também eu ter portugueses na minha equipa, é também eu ter portugueses a trabalharem comigo na minha equipa, o efeito moderador e cultural que eles trazem para uma equipa. Eu ontem estava a falar com uma pessoa que montou uma equipa grande cá, estrangeira, e ele estava-me a dizer, uma das principais razões pelas quais eu montei a equipa cheia de estrangeiros é porque é o único sítio onde eu consigo ter um iraniano e um israelita sentados no mesmo escritório e nem um nem o outro se sentem segregados nem dentro do escritório, nem quando vão para casa nos bairros deles. E isto é uma coisa imaterial, é cultura, lá está, é tal cultura que nós não conseguimos, não se compra nem se vende, existe e foi gerada. Não são os políticos, é o próprio povo que foi gerada e é difícil replicar. E, portanto, vai ser... Eu acho que é uma das coisas que é difícil também de explicar, mas é uma das coisas que nos diferencia e que é um atrativo grande e que talvez por isso... E agora, Mariana, vais-me dizer que estou-me a desviar completamente, desculpa, mas talvez por isso tenha sido tão importante para nós eventos como o Web Summit, em que nós tivemos 70 mil pessoas a virem experimentar a nossa cultura e viverem durante uma semana aquilo que é Portugal. E depois assim voltaram para as casas deles e perceberam, espera aí, que há ali qualquer coisa que eu não consigo efetivamente explicar, mas que vale a pena apostar e explorar um bocadinho mais. Isto passando a publicidade, obviamente. E portanto eu acho que... Faz publicidade, pá. Também tens o Equity do Web Summit. Eu acho que temos um bom produto para promover, para alugar, digamos assim, Pedro, evitar vender a preço barato, porque a qualidade é muito boa. A qualidade é muito boa. Isso não. Eu sobre isso, acho que tudo o que foi dito mapeia exemplarmente as razões. Só há duas coisas que eu acho que nós temos de continuar a ter e a produzir mais, que é neste campo, que é talento tecnológico. Para além do que já existe português, como eu estava a dizer logo no início, complementando a tua pergunta, trazer mais pessoas para fora. Nós somos efetivamente, procura-se por Digital Nomad, Best Location. Nos 10 primeiros lugares, Portugal está nos 10 primeiras posições e algumas delas em primeiro. Portanto, como o João estava a dizer, isso está visto. Agora, nós temos de criar programas mais proativos de realmente trazer mais pessoas para cá e não é estarem cá, virem cá usufruir do sol, é viverem cá. Nós somos um país acolhedor. E acolhedor em todos os sentidos. E depois, o talento português, nós temos uma necessidade enorme de requalificar muito mais gente. Nós, para vocês terem uma ordem de ideias, a média de trabalhadores da IT por população ativa é 3,9 na Europa, em Portugal é 2,4. E tem as duas crescido, mas Portugal não está a convergir para atingir a outra. Portanto, nós do que já fazemos de qualificação e de treino, nós temos, com os programas que já existem, não chega. Temos de meter mais, temos de meter muito mais. Há imensa gente que está a ficar neste momento em situações precárias do ponto de vista de desemprego, que tem de ter condições para fazer uma requalificação tecnológica, para permitir termos mais gente para trabalhar nesta indústria, para continuarmos e para realmente nos virmos a assumir como um hub tecnológico, onde as empresas vêm não só recrutar porque temos salários e um custo de vida mais baixo, mas porque o talento é bom, porque as pessoas são boas, porque como o João dizia, nós somos diplomatas, nós unimos as pessoas. Nós fazemos as coisas acontecer. Se para se calhar um alemão, uma coisa não está no manual, não se faz, um português, deixa lá cá olhar de cima, de baixo, ver como é que acontece, olha, consegui. Isto é impagável para uma empresa, o valor que isto traz. Portanto, eu acho que é um problema multivariado, acho que temos imensas vantagens, mas temos de meter ainda mais gente em profissões tecnológicas em Portugal, por todos os motivos e mais algum. Tem de ser uma prioridade, e eu aqui, conversamos com o governo mesmo, apoiar as empresas para elas ajudarem a fazer mais requalificação de pessoas que têm efetivamente... Isso está preparado e faz parte do plano da transição digital. Mais. Eu sei, tu queres dizer isso. Posso só dizer uma coisa, João? Houve aqui um comentário que me chamou a atenção e acho que é bastante... Vais dizer isso, foi uma má escolha de cidades, desculpa, são as duas cidades que eu conheço. Não, é bastante quente. Houve aqui um comentário de uma pessoa... do Carlos Gonçalves, que dizia, imaginem se chegassem ao hospital e vos dissessem, nós temos 70% de médicos licenciados, 20% vieram de um curso onde só ensinam a cozer pele e 10% aprenderam sozinhos. Portanto, este tema é de facto muito quente e ainda há muita estigmatização dos cursos que não são universitários, em virtude daqueles que estudaram nas universidades, portanto, os bootcamps e outros cursos de reskilling. O que nós temos de providenciar a estas pessoas que vêm de outra vertente de formação é o mentorship necessário e o guidance. A estrutura da empresa tem de providenciar profissionais séniores que possam acompanhar essas pessoas a aprender
e a desenvolverem as suas competências, no sentido de providenciar um melhor desenvolvimento, um melhor trabalho possível. Obviamente não é contratar alguém que veio de um bootcamp e logo a seguir dar-lhe ownership de um produto A a Z. Olha, agora tens de fazer isto. Sim, porque isso tem a ver com a otimização de talento, não é? Muito Claro, mais do que atribuir tarefas indiscriminadamente sem pensar naquilo de onde é que as pessoas vêm, não é? Exatamente. Aqui há aqui outra questão muito votada na nossa caixa de perguntas, no Miguel Viola, que pergunta: se as empresas começarem a ter dificuldade em acompanhar os salários de empresas estrangeiras, ou seja, esta subida de que falávamos há pouco, será que o futuro pode passar por reduzir a carga horária de trabalho, imagino eu? Alguém quer responder? Já temos pouco tempo. Eu posso responder, mas é Boa, não pessoal, não é nenhuma empresa nem de nada. Epá, eu sou um crente firme na evolução da organização do trabalho para se trabalhar menos tempo e para se ter mais tempo para a vida pessoal, desde sempre. Eu felizmente quando comecei a trabalhar, trabalhei durante 4 dias durante 7 anos, epá, e eu lembro-me que na altura aquilo funcionava otimamente e depois fui promovido com responsabilidades e tive que passar a trabalhar 5 e senti claramente, epá, isto não me sabe bem, ou seja... Eu acho que é uma tendência do futuro, tal como no passado se trabalhava 80, 60 horas por semana e depois passamos a trabalhar 40, eu acho que é uma inevitabilidade da tecnologia pela produtividade que acresce a toda a sociedade de virmos a ter horários mais reduzidos. Agora, isto é uma transformação enorme, não é? Há empresas mais preparadas, menos preparadas. Eu sei que as empresas que trabalham na indústria do conhecimento, digamos assim, IT incluído, estão obviamente muito mais bem preparadas para isto do que uma indústria fabril, que essas... O mais provável é com a robotização despedirem as pessoas todas, menos o tipo que está a olhar para o monitor. Mas pá, agora, acho que esta é uma transformação social que vai acontecer mais ou menos naturalmente, e eu pessoalmente mesmo advogo que seria uma conquista civilizacional. Mas isto é a minha opinião pessoal. Eu acho que este tema dava todo um outro... Fica a ideia para um novo debate. Um novo debate, uma nova conversa. 4 dias and so on, não é? Estas temáticas que têm sido muito... Eu acho que depende muito da nossa sociedade e daquilo que são os nossos valores, Pedro, porque nós podemos utilizar a tecnologia para desenvolver acrescentar mais àquilo que fazemos, podemos utilizar a tecnologia para reduzir o workload e dar mais tempo às pessoas para a vida pessoal. Isso é um bocadinho como o remote, vai depender dos trabalhadores e das empresas, aquilo que eles querem partilhar benefícios com a comunidade. Sim. Exato. Uma coisa, eu concordo plenamente com o que foi dito até agora, uma coisa que nós advogamos na TBLX é, não existe picar o ponto, aliás nós temos flexible working hours, o que interessa é o que nos comprometemos a entregar, as horas que tu dedicas a fazer esse trabalho, it's up to you. Há pessoas que conseguem fazer uma coisa, um copo em 2 horas, outras precisam de 4 para fazer esse copo. Se consegues fazer em 2 e a seguir queres ir para a praia, está-se bem. Portanto, o que interessa são de facto os outputs do teu trabalho e não as horas que passas a fingir, a fazer refresh, a dizer que estás aqui. O resultado não é o esforço, não é? Quer dizer, o esforço importa-se... Não, eu quando digo esforço é esforço medido em horas. Atenção, Exato. Não estou a dizer o esforço que se é isso coloca. mesmo, o esforço medido em horas. A parte do hora ao homem. Exatamente, é isso mesmo. Bom, deixem-me cá ver as perguntas, como é que estamos aqui. Se bem que já não temos tempo, não é, Pedro? Temos 382 pessoas à espera de ouvir isso. Por mim... 382. Eu estou com vocês, não tenho... Deixem-me cá ver. Por exemplo, acho que enquanto a Mariana procura a pergunta certa, estou a dar um bocadinho de espaço. Em Espanha, por exemplo, eles estão neste momento, o meu colega espanhol estava a dizer que um dos grandes debates que eles estão neste momento precisamente a levar para a frente no mundo das startups é efetivamente legislação para a semana de 4 dias, semana de trabalho de 4 dias, que é uma coisa que eu não vejo debater na nossa comunidade cá. Efetivamente pode reduzir o valor daquilo que se paga às pessoas, ou não sei, mas é uma coisa que não vi debater cá e sei que do lado de lá está num debate bastante aceso até nas comunidades e nas startups e pessoas a pedirem legislação para poderem ter enquadramento legal, para poderem contratar e trabalhar sobre esse formato. Aparentemente eles não podem. Sim. Mas atenção, é perfeitamente legal em Portugal teres um contrato de 32 horas. É uma questão é fazeres um contrato assim, ninguém impede. Portanto, eu acho que é muito mais uma questão da própria tradição laboral, quer do lado das empresas, quer do lado dos trabalhadores, de efetivamente querer isso. Eu tenho
dá lá uma expectativa pessoal que as pessoas, à medida que estas coisas todas do work-life balance, isto tudo, que haja, por exemplo, empresas que comecem a ter como um fator diferenciador, permitirem às pessoas trabalharem 4 dias por semana e isso ser um fator de atratividade, por exemplo. É apenas um exemplo. Seria interessante uma empresa experimentar isso, por exemplo. Olha, eu tenho um tema para trazer para cima da mesa. Nós tínhamos nos comprometido em dar 1 hora de debate à nossa audiência de 382 pessoas e isto ainda faz parte das minhas responsabilidades enquanto Chief People Officer da TVLX. E eu gostava de aproveitar o meu work-life balance. O que é que vocês acham de fazermos uma segunda sessão onde podemos responder a estas perguntas e deixamos o tease para as pessoas se juntarem a nós numa próxima vez? Take two. A mim parece-me bem. Eu acho que também, na verdade, as conclusões eu acho que já foram bastante discutidas. Nós já tocámos aqui vários pontos que vocês consideraram relevantes e há aqui algumas perguntas mais direcionadas com impostos ou com work-life balance ou com outros tipos de itens que até podem dar por si só um tema de debate. E, portanto, eu deixava aqui a nota. Agradeço aos 3 por terem estado comigo e por esta conversa tão boa. E agradeço à Learning Jobs pelo convite, novamente. E obrigado a todos vocês, pá, excelentes parceiros, para sem os quais isto seria muito difícil, quer a pessoas, quer a TVLX. Esteve aqui a dar tanto feedback e a fazer tantas perguntas, exatamente, a participar tão ativamente. Só para relembrar, Mariana, Data Challenge, partilhem com o vosso pessoal, estão lá imensos dados escondidos, imensas conclusões espetaculares que estão ali escondidas. É conhecimento que é criado para toda a comunidade, quer empresas, quer talento tecnológico. O fundamento básico deste report é precisamente esse, é essa partilha, aumentar a informação, diminuir a assimetria da informação que infelizmente ainda existe e todos nós estaremos certamente melhores se tivermos mais informação. Obrigado. Muito obrigada a todos. Obrigada. Até à próxima. Até à próxima. Tchau.